começa aqui, galera. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no nosso segundo podcast para dar continuidade um pouquinho sobre a questão do bolsonarismo aqui no Ceará, né? E a gente está hoje com o Cleilson, que vai já se apresentar aí, e nós vamos tratar um pouquinho também sobre a questão do ataque aos professores, né? Que nesses últimos períodos aí, do ano passado para cá, vem aumentando e vem um ataque muito grande, né, de setores exatamente da extrema-direita, né, não só do PL, né, mas de Partido Novo que vem aparecendo, tanto o Partido Novo, que não tem nada de novo, como também o Missão, que é o antigo Movimento Brasileiro Livre, que é o MBL, né. Então eles vêm aparecendo, vêm com candidaturas aqui no Ceará, e eles vêm um ataque direto, né, à educação, em especial à educação pública, obviamente. Né? Então, foi isso, se apresente aí para a gente começar a falar um pouquinho sobre essas Primeiramente, coisas. boa tarde, Pedro. Obrigado pela oportunidade. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Cleilson. Eu sou professor de matemática temporário da rede pública municipal. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o que está acontecendo no jogo político e o avanço de um lado e a queda de outro do bolsonarismo. Pronto, a gravação é hoje, né, dia 28/7, de julho, né, de 2026, a gente teve uma visita, né, não tão ilustre assim, né, do Flávio Bolsonaro, há mais ou menos 2 semanas, 2 sextas-feiras atrás, onde ele faz o lançamento de fato da candidatura do famoso pai do André Fernandes, né? Que aparentemente ele não tem nome, né? Ele é só o pai do André, também ligado à igreja evangélica, né? Pastor, onde ele consegue ali aglutinar aquelas forças de setores aí desse espectro social, né? Por assim dizer. Essas pequenas comunidades evangélicas que tem aí pela capital afora. A gente já tinha conversado um pouquinho no outro ponto, né? Essa questão da tarefa, né? De combater essa galera que traz muita desinformação. Não é uma questão só meramente religiosa, muito longe disso, né? A questão aqui não é religião, não é esse ponto. Isso está em outro plano, em outro patamar. A gente aqui está falando da questão estritamente política, né? Quando essa galera hoje tem cargo eletivo, né? O Alcides Fernandes, ele é deputado estadual, o filho dele, né, André Fernandes, é deputado federal. Você tem ali a doutora Silvana, que também é do PL, que também é deputada, é pastora, né? Se coloca como pastora, hora se coloca como doutora, né? Não sei qual é a formação dela, que é deputada estadual. Hora está na base do governo, hora não está, né? Ela fica sempre mudando. Todo ano ela muda de posição, mas realmente nesse último período, depois que o Bolsonaro tinha sido eleito, ela não mudou a posição dela, continuou a oposição, mas chegou ali ainda a meio que ir para a posição na época do governador Camilo, né? E a gente tem também a Priscila Costa, atual vereadora, que assumiu, né, o deputado federal porque a União Brasil perdeu a parte dos votos, né? E aí, com essa recontagem, ela assumiu que também é pastora. Então, assim, você tem dentro do PL hoje, Ceará, representação desse setor, né? De vários líderes religiosos do espectro, né, evangélico, né, neopentecostal, enfim, dessa parada toda, que vem ganhando força e vem crescendo nisso aí. Eu gosto muito de citar, né, as cunhãs, elas trouxeram aí nesses últimos 2 programas aí, 2 últimas quartas-feiras, exatamente esses principais pontos, né, que desses bastidores, né, dessa briga aí, onde elas fizeram análise muito boa sobre a Michelle Bolsonaro, né, que ela trata, né, aquele ataque ao Flávio, quando ela faz esse ataque ao Flávio, né, tentando descolar a figura dela dessa questão do escândalo do Banco Master e tudo mais. Obviamente que essa semana, né, teve a convenção nacional, não só estadual, o Flávio veio para cá lançar a estadual, né, mas nacionalmente teve aquele negócio da IA, né, inclusive vai correr na justiça, né, como propaganda irregular, porque querendo ou não, usou a imagem do Flávio, do Bolsonaro, né, do pai, Jair Messias, para exatamente ter esse lançamento, né, de apoio e tal, e não pode, né? Ele está preso, né? Deveria estar, pelo menos, né? Já que o Alexandre Frota pode ligar para ele, né? Vez ou outra, né?
A gente tem aí essa força política, social, dentro disso aí, mas aí qual o interesse, né? A gente vai conversar um pouco, estou tentando trazer aqui elementos, informações para a gente conversar um pouco. Então, houve esse lançamento com esse nome, e só isso, né? E aí a gente tem o quê? Uma chapa da executiva, né? A chapa grande, né? Que é um candidato ao governo, dois candidatos ao Senado e o vice, né? E o PL Ceará, sozinho, igual nacionalmente, isolado, sozinho, eles lançaram só uma candidatura. E daquelas brigas entre Priscila barra Michele com André Fernandes barra Flávio Bolsonaro, acabou fazendo com que a Priscila não fosse a segunda candidata ao Senado. Eles também não apoiaram o Eduardo Girão, partido do Novo, né? Eles saíram descolados, porém não tem uma candidatura própria. Eles vão apoiar o Ciro Gomes. E aí é o ponto central, a gente já conversou um pouquinho no outro episódio. Você tem uma bizarrice, né? Que é o Ciro Gomes deixar de lado o irmão, falar que ele é só um qualquer, porque ele era antes o irmão dele, né? Em detrimento que o pessoal fala muito, o pai do André Fernandes, né? Ele não pode falar sobre isso. Lá no episódio das Cunhas, elas falaram muito sobre isso também, essa questão do parentesco, né? Esse problema. Mas a questão é, essa força social que vem, né, dessa galera mais ligada às igrejas, elas estão a serviço de quê? E é isso que a gente precisa responder, tentar refletir aqui um pouquinho no papel das pessoas que não acompanham política, porque a gente fala assim de política, né, vai pesquisa, vê a informação diária, né, e tudo mais, acompanha um pouquinho das notícias que é que sai de convenções partidárias, né. Inclusive tem um probleminha aí no União PP que a gente vai conversar um pouquinho, mas as pessoas que não acompanham, que não sabem, né, tem a ideia do Flávio Bolsonaro. Por isso que eu estou repetindo muito o nome dele aqui, Flávio Bolsonaro, porque ele só quer aparecer como Flávio, né? Mas na convenção diz que tem sangue Bolsonaro, né? Ou seja, quer descolar para as massas, né? Para as pessoas de um modo geral que não acompanham, que ele é um candidato novo, Flávio, mas ao mesmo tempo para aquela galera mais radical que está acompanhando também do lado deles, o cara é Bolsonaro, né? Filho do Bolsonaro e tal. Então, também não despregar totalmente esse nome, o que é uma tarefa muito estranha, né? Muito difícil, inclusive, de fazer. Como é que você diz que é um candidato novo, sendo que está desde os 21 anos sendo candidato eleito, né? Ele saiu uma reportagem recente, ele foi eleito a primeira vez com 21 anos, ele tem 45, ou seja, ele tem 24 anos de carreira pública de cargos eletivos, ou seja, ele foi eleito deputado estadual 3 vezes, eleito depois senador e agora está postulando a ser presidente da República. Então, parece, não é um cara novo, né? Muito pelo contrário. Ele tem a metade da vida dele exatamente de figura pública, né? Os 45, 24 ele estava com carreira. E o pai dele um pouco mais antes, né? Apesar de ser o seu filho mais velho, mas o pai dele já tinha sido eleito antes para vereador do Rio de Janeiro. Então, são esses elementos aí. Deixar um pouquinho o Clay, né, falar, e a gente vai tocando essa bola aí. E para mim, o que fica muito claro é que esse cabo de guerra do PL Ceará, que já começa de algum tempo, das disputas entre quem ia ser presidente do partido com o Carmelo Bolsonaro, como ele se auto-intitula, já começa desde o ano passado, que já estava acontecendo esse racha de um tempo. Por quê? Porque o André Fernandes queria lançar o pai a senador, isso era muito claro desde muito tempo. O PL tinha uma posição de indicar a Priscila Costa. O André Fernandes, junto com o PL Ceará, dão uma rasteira na Priscila Costa. Racha também um pouco internamente o PL, apesar do PL demonstrar a união, mas você vê quem são as figuras do PL no Ceará: André Fernandes e o pai dele, o Alcides. Então, isso também gerou um cabo de guerra nacional com as críticas. E, assim, semana passada, a, a a Michelle Bolsonaro voltou a criticar o André, dizendo que ele estava tirando o PL da direita, o PL Ceará. Isso fica muito claro que é um movimento que essas figuras mais jovens e mais midiáticas do PL estão fazendo. É se descolar do bolsonarismo. Não se descolar do bolsonarismo. Os bolsonaristas eles vão sempre estar.
mas se desvincular da figura do Bolsonaro. Por exemplo, saiu ontem uma notícia de um suposto, e aí assédio não no sentido ruim da palavra, mas assédio de procura, que provavelmente o Nicolas Ferreira pode ir para o Novo pós-eleições. Ou seja, a cada momento. E lembrando que o Nicolas Ferreira, nos últimos 1 ano e meio, tem tido inúmeros atritos com a família Bolsonaro, não se posicionando sobre a prisão do Bolsonaro, fazendo uma campanha pouco enfática sobre a suposta prisão irregular do Bolsonaro e tudo mais. Então, o que está acontecendo é que essas figuras, elas percebem que está atrelada da família Bolsonaro, elas perdem muito. E elas perdem de tal forma que elas não conseguem ganhar. Então, o que acontece? O Nicolas Ferreira já é uma figura que já é vista com bons olhos por todo mundo. Como assim? Pô, ele é um cara que tá vinculado ao Bolsonaro, mas ele tem umas ideias legais, ele fala melhor, ele tem uma posição mais enfática, não sei o que, não sei o que. As pessoas já pedem para ele se desvincular da família Bolsonaro, seja rachando dentro do partido ou seja saindo do partido. Então ele já tem o voto dos bolsonaristas, porque a qualquer momento que ele estala o dedo, ele tem o apoio dos caras e ele sabe disso. Ao mesmo tempo que ele pega o voto daquela galera que tá ali meio que sem saber para onde ir, que também é um pouco da ideia do André Fernandes aqui com o Ciro. É de pegar o voto dessa galera que não sabe para onde ir, ver no Ciro uma figura que já foi muito importante para o Estado e alçá-lo de novo a governador. Então, a cada momento que passa, a gente vê que essas figuras elas querem se descolar da família Bolsonaro, tal qual o Zema. O Zema é uma figura que se descolou da família Bolsonaro. O Caiado é uma figura que, apesar de já é uma figura histórica na política, mas é uma figura que, quem não estava junto ali, também já fez esse movimento de deslocado. Então, o que a galera está fazendo hoje é que a direita se fragmentou de tal forma que você tem dois lados hoje: os lados que criticam o Bolsonaro e os lados que estão colados ao Bolsonaro. E isso é um cabo de guerra que é muito promovido pela família Bolsonaro, porque eles não querem largar o osso de ser a casta superior política da direita brasileira. Que é, claramente você vê o que o Eduardo faz lá fora, promovendo tarifas no Brasil, o que o Flávio tenta fazer aqui, os cabos de guerras que eles entram, que são totalmente assim, inacreditáveis, eles fazem isso por demonstrações de poder. Tal qual o que o André Fernandes fez aqui no Ceará foi uma demonstração de poder. Quando o André Fernandes paga o Senado pro pai dele, ele consegue botar o pai dele como candidato a Senado, ele tá falando: eu mando no PL Ceará. Quem dá as cartas no PL Ceará sou eu. Ah, mas o PL tá rachado ali, uma parte, o Carmelo é um pouco rachado, a Priscila. Não importa. Quem manda no PL Ceará sou eu. Assim, como o Nicolas, aparentemente, ele quer desvincular todo, então acredito que a ida para o Novo dele é cada vez mais certa. E aí a gente já tem que tomar um pouco cuidado, porque eu acredito que o Novo seja um partido de direita, pelo menos no sentido neoliberal, muito mais radical do que foi o que é o bolsonarismo e do que foi o governo Bolsonaro. Então, a gente pode estar atento a um crescimento do Novo nas próximas eleições, como já tem nesse. A figura do Zema é uma figura muito benquista na política brasileira, né? De certa forma, porque é uma figura que entrou há pouco tempo, que derrotou o PT em Minas, como se o PT já não tivesse lá a fita muito bem em Minas Gerais, ganhou e tudo mais. Então a gente já tem novos postulantes à política brasileira. Temos que ver como é que a família Bolsonaro irá terminar essas eleições. Porque, dependendo de como terminar essas eleições, talvez a gente não veja mais a família Bolsonaro disputando eleições. E essas figuras que estão hoje atreladas à família, daqui a 2 anos, e eu não estou falando nem daqui a 4, estou falando daqui a 2 anos que tem eleições municipais, já podem não estar ao lado deles. O Eduardo já está exilado, né, nos Estados Unidos. Não, Primeiro autoexílio da história. Ele não tá concorrendo, né, a candidatura. Deve estar lá com o nome lá e tudo mais, mas acho que ele não vem para cá. Se eu não me engano, tem um mandado de prisão contra ele, inclusive, né? Apesar de estarem soltando verba parlamentar para ele, tudo mais, porque ele não foi, né, caçado, porque a Câmara segurou e tudo mais. O Flávio perdendo,
a eleição, que tudo indica que ele vai perder. A gente já conversou um pouquinho também no episódio passado, né? Que não é uma tarefa tão fácil, mas e a ideia também não é só eleger o Lula, né? É eleger o máximo possível de candidaturas progressistas, né? A estadual, mas principalmente federal, o Senado também, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também da Luiziane novamente. E a gente tem também o Carluxo, que é vereador, né? O Carlos Bolsonaro é vereador, então assim, não tem nem foro privilegiado. E o irmão dele, que estão tentando fazer ser deputado estadual lá para Santa Catarina, via Camboriú, que eles moram lá, né? Que é o reduto deles, para fazer tudo que é de ruim lá, de tudo que está de errado lá, eles têm, mesmo que seja eleito também, não vai ter foro privilegiado, porque foro privilegiado é só para a Câmara Federal e para o Senado, né? Então, assim, tem. E para o Judiciário também, mas enfim, estamos falando aqui de eleição, né? Então, assim, é um negócio Só, absurdo. só um Pode apontamento, falar. e é muito interessante ver como essas figuras da direita, cada ano que passam, eles crescem cada vez mais em detrimento da queda da família Bolsonaro. Você tem o João José Fernandes, talvez não, é a figura jovem mais influente da política cearense. A gente não tem como fugir disso. O que o cara conseguiu fazer em 4, 8 anos é um absurdo. Isso também se vale porque a direita brasileira começou a se comunicar muito bem com o jovem, enfim. Então a gente percebe que essas figuras que são os filhos do bolsonarismo, eles começam a crescer organicamente sozinhos. O que é muito perigoso. Porque enquanto a gente tinha a família lá, querendo ou não, a gente tem uma rejeição muito grande à família, o que ajuda em certos enfrentamentos políticos, como vai ser essa eleição do Lula. Acredito que até será até mais fácil do que foi a de 22. Bem mais fácil. Por quê? Porque está estourando uma crise de corrupção no colo do Flávio. O Flávio claramente não sabe o que fazer quanto a isso. Já admitiu que estava cobrando dinheiro, no caso do Banco Master, ao Vorcado, né? Mas como falou, estava cobrando o CPF Vorcado e não o Banco Master. E aí, acredite quem quer, até porque os orçamentos dos grandes filmes brasileiros não chegam ao valor que ele pediu ao Vorcado, mas isso é outra questão. Então, tipo, essas figuras que é a família Bolsonaro, que é essa casta política da família Bolsonaro, eles estão derretendo. Lembrando, um dos grandes problemas do governo Bolsonaro ter derretido foi justamente o Flávio. Enquanto na época eles tinham muito apoio político da população, de certa forma, para instaurar aquelas CPIs da Lava Toga, um dos culpados daquelas CPIs não terem encaminhado foi o Flávio por causa dos esquemas de corrupção que já envolviam o Flávio. Então, e lançar o Flávio, o Flávio só foi lançado porque era o único que sobrou. Porque o Carlos não tem força política nenhuma. O 04, tadinho. O Eduardo tá exilado nos Estados Unidos, fazendo Uber. Só sobrou no colo do Flávio essa candidatura. E é de tal forma porque a direita não concorda com a candidatura do Flávio. Tanto que o racha ocorre de tal forma que a gente vê Missão, Novo, esses caras todos se postulando a presidente, porque claramente a alternativa viável que o bolsonarismo deu não é viável de forma alguma. Tanto que tem muita gente já falando que o Lula tem até chance de ganhar no primeiro turno na eleição. Sim, está se caminhando para aí. Algumas pesquisas mostram o Flávio Bolsonaro abaixo de 30% e o Lula muito próximo de 48%. Só que quando você tira os votos branco e nulo, né, esse 48% vira 52%, 53%, né? O que é inimaginável. Voltando ao ponto que tu falaste sobre o Nicolas Ferreira, né, ele indo para o Novo e tudo mais, o Novo é gestão, né, lá no Minas Gerais. Claro que o Zema teve que abdicar do cargo para ser candidato a presidente, né? E aí faz esse movimento. O Eduardo Girão aqui, que é senador, está indo como candidato também ao governo aqui no Ceará. O Novo, que é um partido bem pequeno, inclusive. Eu acho que se ele teve 2 deputados federais, 3 deputados federais eleitos, foi muito. Mas é o plano B, né? O André Fernandes também vem se deslocando, se descolando, na verdade, da figura do bolsonarismo também, mas mostrar, eu sou eu, entendeu? Eu tenho a minha força política, enquanto o Carmelo Neto fez o processo contrário, né? Ele correu lá atrás para colocar o nome, que até tu brincou, Carlos, o Carmelo Neto virou Carmelo Bolsonaro, né? E ele vai pagar o ônus de ter colocado esse nome aí, se é que ele vai usar, né? Vamos ver como é que ele vai se apresentar na eleição, mas ele estava lá com o nome de registro para isso.
Mas tem muito isso, né? De começar a se descolar. Essa bomba que caiu no colo do Flávio, todo mundo estava sabendo disso, né? E aí começa a pipocar essas candidaturas, e eles terem entrado no PL tem muito a ver com esse partido já de centrão, né? O PL, antes PR, né? Partido da República, e hoje voltou a ser Partido Liberal, porque ele já teve esse outro nome há 20, 15 anos atrás, era um dos maiores partidos do centrão, né? E o PSD, que é o partido do Kassab, né? Partido Social Democrata, que aqui tem o. Não é o nome do menino, que é deputado federal, sempre em época de eleição aparece muito, sempre é muito bem votado, que é da Causa Animal, né? Canibagem, vixe, escapou o nome agora também. E aí eles também têm muitos Ele candidaturas. não era tá falando do Célio Studas? O Célio Studas, que é o Ele foi mesmo partido, PSD? né? Ele é do PSD, 55, número 55. E o Túlio Gadelha, que era da Federação Pessoal Rede, que foi eleito, né, lá pelo Pernambuco, também foi do PSD. Então, o PSD hoje, com o Caiado, governador, né, do Goiás, que também teve que abrir mão, né, do governo para se candidatar a federal, também vem para se descolar disso, né? Então, essa galera está começando a ficar nisso, né? E aí, vamos para a pergunta principal, né? Que é exatamente, mas por que toda essa movimentação, né? Essa movimentação, primeiro, tem um ônus, porque estão envoltos em corrupção, mesmo que a galera mais fanática, mais militante, né? Que a gente pode usar o termo fascista, os fascistas que forem, mas essa galera está bem organizada, mesmo que eles continuem mentindo na cara dura, porque eu não digo que eles acreditam nisso, não. Eles sabem que o negócio é feio, mas eles querem, por cima da moral, né? Fazer de tudo, porque o PT é o vilão. Então, para combater o nosso vilão, a gente tem que fazer coisas que a gente não poderia fazer, porque o que eles muito nos acusam, da esquerda, os progressistas, né? Quem está lá é o que eles mais fazem, né? Da imoralidade, da corrupção, violência, assassinato, a outras coisas que eles dizem que a família não deveria fazer, né? Mas que eles fazem muito, inclusive, é bem provável que o Intercept lancem o vídeo do Bolsonaro, do Flávio, né? Uma suruba lá do Vorcaro nos Estados Unidos, né? Por isso que a Michelle deu aquele piti todo lá. Então, assim, ela quis se descolar disso, né? Exatamente porque ela faz esse movimento de mulheres cristãs e tudo mais. Aliás, Então, só um ponto, na época que teve esse atrito da Michelle, se tinha também muito a teoria, e aí fica no âmbito da teoria e da interpretação, de que o PL estava começando a ensaiar e retirar o Flávio da candidatura sim. e E lançar a ela, Michelle, e aí vem toda pegar aquela pauta de que com o é a Nicolas como vice, viu? O a Nicolas mulher como do vice. cara, tem bem menos rejeição, porque aparece bem menos a público, né? E quando aparece é falando da causa das pessoas surdas e tudo mais. É uma figura amigável. Então você teve muito essa ideia de que, tipo, mano, se estourar de verdade o caso do Banco Master, te tira, dá a rasteira e põe a Michelle lá. Só que o que ninguém esperava era que ela saísse do PL Mulher. O PL Mulher basicamente foi dissolvido, mostrando, assim, mais uma vez, de que quem tá mandando ali é o seu Valdemar e quem tá mandando ali hoje é parte da família Bolsonaro, né? Porque até eles, de certa forma, também estão um pouco rachados. Então, esse plano B deles, né, de alternativa, olhando para o futuro, né, de não só de se eleger, né, ou se reeleger, porque o André Fernandes está concorrendo à reeleição. Ele é a principal figura hoje da direita no Brasil, no Ceará, extrema direita, né, inclusive. Ciro ganhando ou não ganhando, o mais importante é se reeleger e tentar eleger o pai dele, né? Então, assim, eles estão visando exatamente isso, o controle, né? Não é o controle exatamente, porque não é um controle, mas é a luta parlamentar. E a esquerda demorou a se perceber também nisso, né? Não percebeu em 2018 e em 2022 veio como é que eu posso dizer? Veio o transbordo todo, né? Da represa, né? A represa estourou e os caras elegeram senadores e tudo mais. O Bolsonaro perdeu. De fato, nós vencemos em 2022 eleitoralmente a presidência, mas nós perdemos o Senado, nós perdemos a Câmara Federal. Então, assim, foi um negócio, uma enxurrada de candidaturas da extrema-direita sendo eleitas, seja via PL, que é a maior bancada ainda hoje, e inclusive recebeu mais candidaturas, né, teve mais parlamentares migrando para o PL,
que eu acho que podem ser que eles estejam até arrependidos, inclusive, disso, né, por causa do problema do Flávio Bolsonaro, porque esse foi o problema principal da crise, porque o Flávio sabia e o pessoal não sabia, né, dessa questão do escândalo do Bolsonaro, do Banco Master, inclusive que o Nicolas quer se desvencilhar dessa imagem, sendo que ele é amigo do cunhado do Vocaro, né? Ele tá lá, tá ligado a uma igreja evangélica que também tá nesse processo aí, né? Dos pastores lá ligado ao banco. O banco fez a lavagem de dinheiro que eles querem jogar pro Lula, né, do INSS, né, à toa que eles não estão mais falando sobre isso, não fala mais do Lulinha, né, do filho do Lula, da questão do dinheiro, que é tão irrisório aquele valor, porque se pegou que o filho do Lula movimentou 33 milhões de reais durante 4 anos, entendeu? De entrada e saída. Ou seja, se a gente fizer as contas, dá 340 mil por todo mês, de entrada e saída. O cara pediu para um filme 134 milhões de reais, entendeu? E chamou o cara de amigo e camarada e tudo mais. Então, assim, Irmão. De irmão. Então, o Nicolas, ele faz esse movimento de saída, mas, tipo assim, ele tá todo preso. Agora, a questão é que o Nicolas não é besta, né? Ele não tem gravação, ele não tem áudio, ele não tem nada com isso. Pelo menos até agora, né? Mas ele tem viagem de jatinho jatinho do Master para cima e para baixo. Inclusive, é o principal potencializador de campanha dele, né? Ele é patrocinado desde o início com isso. Um ponto interessante, para mim, é o ponto mais perigoso dessa eleição, pelo menos a vistas locais, né? Você falou, pô, a gente ganhou uma eleição para presidente, mas a gente perdeu em tudo. A gente perdeu na Assembleia Legislativa, a gente perdeu na Câmara dos Deputados, perdeu no Senado. E é uma coisa também que está se estudando até nos quadros de votação, é a dobradinha Ciro-Lula. Sim. E aí é um problema muito grande, porque o Ciro não elege quem ideologicamente compactou com ele. Ele vai estar elegendo a galera do PL. O Ciro não vai estar elegendo ninguém do PSDB, por exemplo. O Ciro vai estar elegendo majoritariamente a galera do PL. Que, apesar de o jogo do poder ser mais importante do ponto de vista ideológico dele, mas pensando no que ele defende enquanto governo, vai contra um pouco a ideia do PL. Então a gente vai ter um cara elegendo um cara como o Lula, ao mesmo tempo elegendo um cara como o Ciro, e para deputados federais indicando pessoas que não têm nada a ver com quem a gente elegeu para presidente. Que é o que vai acontecer aqui no estado. A gente não tem como fugir desse problema. E os caras... Vai falar. Não, e aí os caras estão indo nesse plano B, mas tentando se eleger para se segurar. E o que eles querem? O que eles querem, na verdade, na prática, é ocupar cargos para gerenciar recursos, né? Enriquecimento ilícito. Cada vez mais essas candidaturas aparecem com mansões, carros de luxo, etc, etc. Você tem o André Fernandes, por exemplo, com um orçamento participativo gigantesco, né? Na ordem de 100 milhões no mandato dele. E o que é que ele trouxe de concreto? Qual foi a parceria que ele fez com a prefeitura, seja da direita, por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, e hoje em Sobral, que é da direita, da extrema-direita, inclusive apoiando o Ciro, né, dentro desse chapão aí, desse grupão, indo. E o Elmano indo lá, né, quebrar, né? O Elmano tá tentando trazer esses caras para ele de novo, né? Então, assim, não tem nada de concreto para o povo. A retórica não é isso. Então, assim, a principal questão, qual é o projeto deles de poder? Poder para eles, o poder de enriquecimento ilícito, né? O Flávio Bolsonaro, os 24 anos dele de gestão, de parlamento, na verdade, foi exatamente das rachadinhas, né? Ele é conhecido como uma rachadinha. O pai dele trocou o chefe da polícia, arquivaram anteriormente, o próprio Temer, quando assume também, nesse sentido, nunca foi acima. E o Moro sai do Ministério da Justiça e por aí vai. E o que os caras querem fazer aqui no Ceará é exatamente fazer o que eles fazem há muitos anos no estado do Rio de Janeiro, né? Mesmo que ninguém acompanhe, claro que quem vai estar escutando a gente é a galera que acompanha e tal. Mas, assim, quem não acompanha, se fizer uma simples pesquisa, pedir para o pessoal pesquisar. Pesquisa aí o atual governador do Rio de Janeiro, o que foi que ele fez? O cara pegou uma secretaria, a secretaria só tinha funcionário fantasma e tinha 80% dos cargos comissionados. Estavam lá. Aí o que é que esse pessoal ia? Batia selfie, digital influencer, pessoal que ia para academia não estava nem aí pro povo. Ou seja, galera ganhando 5, 8 mil, 10 mil reais ou até mais, né? Que tem secretaria aí,
secretário aí de Estado aqui no Ceará que ganha 15 mil, 20 mil reais. Então, tu imagina o Rio de Janeiro, que é um estado muito mais rico, né? Então, você tem um secretário que ganha 25 mil, os seus comissionados, todo mundo, 12, 15 mil. O cara não vai trabalhar. Esse dinheiro tem que dar para alguém. Se ele não vai trabalhar, ele tem que devolver para alguém. Vamos botar que ele dá metade. O cara ganha 12 mil, dá 6 mil para um deputado que colocou ele lá, né? Então, assim, o Castro era para estar preso, deve ser, vai ser o 8º governador do estado do Rio de Janeiro preso, né? Da era da democracia para cá, ou seja, de pós-ditadura militar, de 85 para cá, teve 9 deputados, 9 governadores, 7 estão presos, um está à via de ser preso, e o único que não foi preso foi exatamente do PT, que foi a Benedita, né? Da Silva. Então, assim, é um negócio absurdo, e é exatamente isso que eles querem fazer. As pessoas podem defendê-los com unhas e dentes, se são da família, da questão de religião, o que for, mas na verdade o que eles querem é isso. Não é à toa que eles têm mandato eletivo, a doutora Silvana está aí, terceiro mandato como deputada estadual, André Fernandes vai se caminhar para o terceiro mandato dele, né? Primeiro como estadual, agora federal, e deve ser reeleito também, possivelmente. O pai dele é deputado estadual. O que é que esse pessoal faz para o povo cearense, para o povo de Fortaleza? Só reclamar, só fazer vídeo falso e tudo mais. Então é isso que a gente tem que combater, né? Não tem outra tarefa nenhuma. Um projeto aprovado em 4 anos. O seu Alcides tem. Pois é, tu sabe qual é? Tu pesquisou, nem foi atrás. Isenta do imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias do ICMS, todos os produtos que compõem a cesta básica de alimentos. Rapaz, até que é um projetinho interessante. Pai, que milagre é isso. Aí vai atrás, o André Cunha é o cara que faz isso, né? Aí se for atrás, tem ligação com o André Cunha, porque o André Cunha fazia isso, né? Lavava dinheiro com cesta básica mandada para. Mas aí no meio tem, tipo, proibição de conteúdos alusivos à prática LGBT em ambiente escolar. Tem esse tipo de coisa no meio. É, absurdo. Então, não vamos nem entrar muito na... No final das contas, é contra a população, né? E aí a gente tem nessa briga política de Elmano procurar o Gleidson, candidato, prefeito de Juazeiro, né? Procurar o pai do Moço Rodrigues, esqueci agora o nome. Rodrigues lá, prefeito de Sobral, né? Para tentar ganhar essa galera, e eles conseguiram com 2, né? O PL, o Partido Liberal, até então o Partido do Bolsonarismo, né? Elegeu 5 deputados federais em 2022, de 22 candidaturas, nós temos direito a 22 deputados federais, eles elegeram 5, né? Tá 1/4 praticamente, né? Fora os 5 do União Brasil. O União Brasil elegeu 4, se eu não me engano, foram 9, né? No total. Então, assim, quase a metade. E desses 5, que agora são 6, na verdade são 4, né? Porque a Priscila assume, só que 2 caíram fora, né? O Yuri do Paredão, que era inclusive antes filiado ao PT, né? Vem do PTB, PT, aí entra no PL para surfar na onda do bolsonarismo 22 e é eleito, né? Dentro desse aí você pode ir atrás. As cunhãs, inclusive, soltaram uma notícia, né, que deram para elas de primeira mão, assim. Na verdade, não foi de primeira mão, porque lá no Cariri, né, na região sul do Ceará, é muito falado disso. Ele é deputado federal, então ele tem direito à emenda, como eu acabei de falar. Os deputados federais, não só o André Fernandes, mas todos os deputados federais no Brasil, tiveram uma ordem nesses últimos 4 anos, findando agora esse ano, em torno de 100 milhões. Ele disponibilizou 1,5 milhões de reais para um cantor que é associado dele. Ele tem uma empresa de gerenciamento de artistas e ele estava lá, deu esse 1,5 milhão para lá. Então tá uma confusão nessa região aí, Yuri do Paredão, que hoje é do MDB, partido do Nilson Oliveira, ou seja, base do Elmano. O Júnior Mano, que o Cid Gomes quer, porque quer que fosse ele o candidato e acabou sendo o primeiro suplente dele, também vem da mesma questão. O Cid defende ele abertamente, dizendo que é um homem honrado e tudo mais. E o Júnior Mano tem outras questões, né? Nossa Senhora. Polícia Federal atrás, todo mundo atrás dele. Ele vai perder o foro privilegiado, porque ele não vai ser candidato a deputado federal. E pode estar preso. A gente pode estar elegendo o Cid Gomes como senador e o seu primeiro suplente está sendo preso pela Polícia Federal. E quando começar o risca-faca de fato, quando começar as eleições de fato, isso vai ser um ponto que vão bater legal. E assim, eu entendo, politicamente falando, que o Júnior Mano, ele está atrelado a 20 prefeituras no estado.
E não vamos entrar no debate de como ele conseguiu estar atrelado a essas 20 prefeituras. Eu entendo o ponto de vista político da situação, mas não tem como tu se organizar como um cara como o Júnior Mano. Não existe. Já E está assim, desgastado, as investigações estão avançando de forma muito rápida. É muito isso complicado. mostra que essa base governista, o petismo, né, não consegue renovar seus quadros, não consegue trazer novas figuras que possam estar renovando, que é exatamente isso que as pessoas querem. As pessoas que não acompanham política, mas que dia 2 de outubro, acho que é dia 2 de outubro, vai votar em alguém, ela não vai votar branco, ela vai botar um número lá e apertar verde, ela quer votar em alguém que acha legal, que acha bonito, enfim, independente do que seja, mas ela quer algo diferente. E hoje, né, como a gente já conversou um pouquinho no episódio passado, e é claro que estou tendo essa oportunidade de conversar contigo, Clay, é que o seguinte, o Lula hoje é situação. Bem ou mal, as pessoas que não acompanham, tudo que é de ruim, a culpa é de quem? Do presidente. Então, essa galera, principalmente galera jovem, né, que a gente tem contato em sala de aula e tudo mais, né, ou que saiu agora da escola, está entrando na universidade, está entrando no mercado do trabalho agora, e vê que a situação é diferente, bicho, a vida adulta aqui é um pouquinho mais complicada. Cara, a culpa é do presidente, eu quero um novo presidente. E o nome que aparece hoje, principalmente na mídia, é quem? O Flávio. Né? Pode aparecer outros nomes, o Renan está surfando aí. O Renan cada vez mais vem crescendo nas pesquisas e está sendo apresentado como essa pessoa nova. Então, assim, é muito culpa da gente, enquanto progressistas de esquerda, a gente não conseguir renovar esses quadros, né? Eu falei no episódio passado, falo aqui de novo, o Gabriel Biologia, né? Gabriel Aguiar, que é vereador de Fortaleza, segundo mandato. É essa figura hoje da esquerda, ao meu ver, que vem se destacando e vem trazendo esse novo fôlego, mas, por exemplo, do PT, não tem. Os que tiveram foram eleitos para estadual, mas assim, os caras não conseguem fazer uma autocrítica. O Messias do MST, ele foi para as Cunhãs, né? E assim, foi direto em cima do muro, entendeu? O cara vem do atropelado e tal, e não atacou. E não é que ele atacou, a ideia não era nem atacar, mas tipo assim, não, cara, a gente errou aqui e tal. Não reconhece o erro, entendeu? Desmatamento a rodo do humano, entendeu? A questão dos data centers, o problema do aeroporto, enfim, vários outros problemas. Então, você não tem renovação. E a galera que tenta, dentro do PT, renovar, que tem as meninas lá vereadoras, né? A Adriana Almeida e a Mariana, são silenciadas, são apagadas, entendeu? Não é à toa que. Aí eu volto a falar. A Luiziane sai do PT, entra na federação Rede Pessoal, né? Pela rede, exatamente, que é o partido da Marina Silva, né? Exatamente para dar essa esperança. E vai ser, possivelmente, está se fechando as convenções, né? Vai ser até dia 31, sexta-feira agora, que vai ser a única candidata mulher, né? Não é nem da direita nem da esquerda, candidata mulher ao Senado. Espero muito que ela seja candidata. Exatamente. E até mesmo da chapa de esquerda. A UP, eu acho que ainda não lançou candidatura, né? Mas geralmente a UP, a Unidade Popular, ela lança mulheres, né? Mas até o momento eu não vi. Mas eu posso estar enganado porque realmente eu não acompanhei. Mas assim, de nome expressivo dos grandes partidos, né? É a Lisiane, entendeu? E porque é ela, né? Até as Cunhãs falaram um pouco sobre isso no podcast, que eu sempre acompanho na quarta-feira. A Luiziane é o nome dela, ela não falou nada. A galera que é mais nova, como você, por exemplo, eu também era um pouco novo na época, eu era adolescente. Em 2004, quando ela foi eleita, o candidato do Lula não era a Luiziane, era o Inácio Arruda pelo PCdoB. E ela vai para o segundo turno e o Inácio Arruda não. É ela que vai, entendeu? A militância, essa galera e tal. E ela consegue ir para o segundo turno. Aí sim, no segundo turno, o Lula acaba apoiando ela. Mas o Lula não apoiou a candidatura do PT, apoiou a candidatura do PCdoB, que hoje está federado, né? Pelas novas leis legislativas. Então, assim, essa galera, eles vão um puxando do outro, um tomando do outro, mas exatamente para manter esse poder e o status quo, que é exatamente o que as pessoas não querem. As pessoas querem uma coisa diferente, querem uma mudança, querem enxergar essa mudança e que dá para fazer, mas aí você precisa ter essa vontade política. E a E essa, renovação não acontece. e essa O Cid quer mudança, renovar com o Júnior Mano, pô. O Júnior Mano, a Polícia Civil batendo a Polícia Civil, a Polícia Federal batendo na porta dele para ele ser preso.
E, assim, a galera quer ter figuras novas, a galera quer renovação, não é só de ideia, a galera quer pessoas novas atuando. Porque a gente está no quadro cearense há 20 anos e a figura mais nova que entrou na política foi o Camilo. E o Camilo vem apadrinhado pela família Ferreira Gomes. É, Que inovação é essa? que inclusive perdeu a prefeitura de forma bem questionada. Na época eu morava lá, né? Eu era bem novo, inclusive, 2004. Quando a Luiziane ganha aqui, ele ganha a prefeitura de Barbalha e tem uma confusão lá de entra, não entra, e aí quando o Cid Gomes assume em 2007, né, e fala, não, vai ser meu secretário, deixa essa confusão aí do lado, vamos fazer seu nome aqui, né? Então, assim, é exatamente essas confusões, mas, assim, ele vem de, de uma cultura política, né? O pai dele é um militante lá, antigo, da região do Cariri, do PSB, né? E também vem, ele não é exatamente uma pessoa que se constrói novo, né? Ele é projetado para isso, né? Uma herança política, inclusive, que ele é, né? E tudo mais. E para Aliás, encerrar, é outro fala, problema do nosso país, que a cadeira nas câmaras coronelismo, estaduais e federais ser quase de herança, né? Que a gente tem de coronelismo muito pessoas forte. apadrinhadas ou filhos de políticos é um absurdo. Então, para encerrar aí essa parte, para a gente chegar no segundo ponto, né, que é exatamente isso, não tem nada de novo, né, nada de extraordinário, na verdade a galera quer se manter no poder, não tem projeto nenhum, né, à toa que a gente não está conversando aqui sobre ideias, sobre projetos, não tem nada, né, é só isso, que é a confusão na Federação União Progressista, né, União Brasil e Partidos Progressistas, que a maioria queria apoiar o Elmano e o Capitão Wagner e Roberto Cláudio apoiaram o Ciro e hoje, né, dia hoje, 28, foi 27 ontem, mas pelo menos eu vi a reportagem hoje, que entraram na justiça, né, para que a convenção fosse desfeita ou que fosse invalidada. E se ela for invalidada, é um tiro no pé do Ciro e do André Fernandes, porque não vai ter a dobrada Alcides Fernandes, né, o pai do André Fernandes, com o Capitão Wagner, e o Ciro Gomes vai ter que procurar outro nome para ser vice dele, que não vai ser o Roberto Cláudio, né? E nós estamos falando de 4 homens, 4 ex-prefeitos do Ceará, ex-governador do Ceará, que é o Ciro, né? Deputado estadual, o Capitão Wagner foi deputado estadual, foi vereador e foi de Fortaleza, né? E foi deputado federal também, e está sendo postulante a Senado, que não vão poder fazer campanha um para o outro, né? Porque vai gerar infidelidade partidária. E no meio dessa confusão, eu estou a favor da briga, obviamente, né? Mas, assim, vale a pena falar sobre isso e tudo mais. E para concluir mesmo, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que qual é a principal pauta deles, para você ver que não tem rastro nenhum de lógica, nem de construção, nem nada para de melhorias para o Ceará. Falar de segurança pública. E todo mundo que acompanha, que sabe, que vê notícia e tudo mais, é um problema federal. Inclusive, a organização criminosa que está aqui no Ceará, alastrada, veio do Rio de Janeiro, que a gente já falou um pouquinho aqui como é lá o negócio, né? Várias pessoas ligadas a essa organização criminosa lá no Rio de Janeiro, ligada ao governo, que é ligada à família Bolsonaro, né? Uma milícia muito grande lá, de corrupção, de várias outras coisas. E a gente tem de novo, essa tecla. Segurança pública, que é totalmente incoerente quando a gente vai para os dados, e vem melhorando de fato, porque você tem uma centralidade da federal para isso. Você tem a Polícia Federal agora com um chefe da Polícia Federal que não foi mudado, né? Contrário da gestão passada, que todo ano trocava, porque era impedido de fiscalizar, agora está tendo, e está exatamente rastreando o dinheiro dessas facções, dessas organizações criminosas, que tem dinheiro de bet, tem digital influencer que foi para a Copa, que namora jogador de seleção. Então está sendo fiscalizado e rastreado todo esse dinheiro, que é bilhões de reais. E eu acho que vale depois a gente a pena, viu, Clay? A gente conversar um pouquinho, caso você possa participar novamente, falar das bets. Durante esses 30 dias, mais ou menos, de Copa do Mundo, não sei exatamente, os brasileiros apostaram mais de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro. É um valor gigantesco, né? Que esse dinheiro foi para fora do país, foi embora, não voltou. A gente pode fazer depois um paralelo com a questão da cultura. Quando você gasta R$ 1 em uma pessoa
da cultura, uma festa do bairro, uma festa da cidade, carnaval e tudo mais, esse dinheiro volta 1,50. Porque quem vai para a festa compra do mercador ali, né, daquele feirante ali local, ele faz o movimento da economia local circular. Das bets, não. As bets são quase todas de fora, de E empresários de aí, fora, que e aí moram nos Estados Unidos, na Europa. responde Quem aquela for falar? pergunta, né? Por que é que a Lei Rouanet investe tanto em show de cantor grande? Porque movimenta a economia local de forma extraordinária. Apenas isso. Então, assim, vem bater na segurança pública, os dados vêm melhorando, né? Assalto, a mão armada, claro que aqui tem vários outros fatores, né, que a gente pode falar depois só sobre isso, né? A gente tem uma espécie de pacificação, né, entre as organizações aqui, então, de fato, a letalidade diminui, mas olha só, a letalidade quase toda diminuiu, mas duas aumentaram. A do feminicídio, né, o famoso homem de bem que pega na arma para matar a ex-mulher ou a mulher porque, enfim, foi contrariado, porque não quer a perda do relacionamento, e a de policial. A polícia está matando mais, né? Aquela operação horrorosa, ridícula do Rio de Janeiro, que na outra semana o presidente da Assembleia, inclusive da Assembleia do Rio de Janeiro, foi preso, ligado diretamente à organização, matou mais de 100. E todo mundo fala, mataram 100 bandidos, mas os bandidos principais ricos, ninguém foi pouco, muito pelo contrário, estão nem presos. Boa parte não foi nem presa. Houve essa questão. Então, assim, e o discurso do Elmano aqui foi a mesma. Não, a polícia tem que ir para cima mesmo e tal. Cara, não faz sentido nenhum, porque a gente precisa ter uma oportunidade para esses jovens, e aí a gente pode depois conversar um pouquinho melhor sobre isso. E ao mesmo para eles não serem cair no canto da sereia, né? Não serem seduzidos a esse dinheiro fácil e acabarem se perdendo. Claro que a gente pode estar falando sobre questão moral aqui, mas independente do moralismo, não, a questão é que não se resolve com bala, porque se fosse resolver com bala, o Ceará era para ser perfeito, porque todo ano mais de 3 mil pessoas são assassinadas no estado, e isso não melhora, a violência não diminui. Então tem que matar mais, cada vez mais, até não sobrar ninguém, aí de fato, quando não tiver mais ninguém, né? Então, assim, é um discurso pobre, barato, mas a gente tem que fazer algumas aqui sinalizações positivas, né? Mas é um discurso que vende. É um Sim, discurso que claro. vende porque, e aí, sem nenhuma espécie de julgamento, a pessoa que está na camada mais pobre da sociedade, que está ali em contato com a criminalidade, ela acha que esse enfrentamento ao tráfico, esse enfrentamento às organizações, ele funciona matando pessoas. Fizeram um estudo, porque a operação, a do Jacarezinho, né, que a gente está comentando aqui, foi amplamente aceita dentro das comunidades. É claro, gente, as pessoas sofrem com isso, mas isso não resolve o problema. Porque quando se mata 100, tem 300 esperando uma vaga. A questão, para mim, a grande questão do enfrentamento a essas organizações é, tipo, a gente não vai resolver matando pessoas. Isso já ficou claro. Porque, senão, de certa forma, a gente já teria resolvido parte do problema. Porque E está você, cada dia avançando os domínios abrindo até CNPJs, virando empresas. Realmente, a gente tem como, por exemplo, as questões da internet, eles já estão avançando de outras formas. Mas por que isso ocorre? Porque não há um combate de forma inteligente. Há um combate de bala por bala. Só que quando uma bala acaba aqui, uma pessoa pega na arma lá e pronto. E vai continuar assim. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos militarizar a polícia militar ainda mais, nós vamos investir em tal coisa, e no fim, a gente vai financiar uma guerra. Que, mas é pro bem da população. Até que ponto essa guerra é pro bem da população? A gente pega, por exemplo, se mata menos pessoas por 100 mil habitantes aqui do que no Rio. Se mata bem menos pessoas de 100 mil habitantes aqui do que no Rio do que aqui. Gente, se você abrir qualquer vídeo no YouTube, é um cenário de guerra. Aquilo ali não é humano. Então, quando a gente olha para esse ponto, todo dia tem guerra no Rio de Janeiro, quase. Todo dia tem operação. A normalização de ver policiais e pessoas vinculadas ao crime com fuzis na mão. A gente está só financiando guerra porque não está resolvendo o problema. Então, se a gente não começar a encarar esse problema com gestão de fronteira melhor,
Isso tanto a terrestre vindo da parte da América do Sul, como vindo do mar. Enquanto a gente não melhorar em pontos estratégicos o policiamento, as investigações, no caso, a gente não vai resolver em nenhum momento o problema de segurança pública. Não adianta a gente matar o cara que está na biqueira. Esse cara não é o problema. Esse cara, ele é um problema local, pode ser um problema da rua, mas ele não é o problema de fato da segurança pública. O problema de fato da segurança pública, e aí trazendo para Fortaleza, está na beira-mar, como já foi preso pessoas vinculadas a organizações criminosas na beira-mar, está na aldeota, está nos bairros ricos. Isso já se mostrou fato, porque a política está extremamente vinculada a isso. Era o ponto que eu exatamente ia falar sobre isso, né? A questão da inteligência, né? Tem que ser investido mais na Polícia Civil, a gente ter mais, né, investimento, mais delegacias especializadas, ter mais delegados, seja para homicídio, para corrupção, né? Existe a delegacia especializada em corrupção, tem a delegacia de tráfico, né? A questão humana também, prostituição, né? Tá tudo aí dentro disso aí, dessa lógica. Agora tem assalto recente à farmácia por causa das canetas emagrecedoras, né? Então, assim, todo mundo demoniza a planta, né? A maconha, né? Mas não pode ver uma droga nova no mercado que a galera já começa a cair em cima e a querer vender. Então, assim, se está assaltando farmácia para vender caneta emagrecedora, é porque tem alguém comprando essa caneta emagrecedora de forma clandestina, né? Da mesma forma, assalta celular. Se tem gente ainda roubando o celular, entendeu? Para ganhar um dinheiro extra, porque a pessoa não vive disso, entendeu? Ela é para ganhar um dinheiro extra, às vezes, enfim, alguma coisa desse tipo, porque tem alguém hackeando o celular, né? Fraudando o sistema de segurança do celular e revendendo como se fosse um celular novo ou usado. Né? Na verdade, não novo, né? Mas usado. E tem alguém comprando, obviamente, essa mercadoria. Coisa que o Estado do Ceará desenvolveu um sistema de rastreio, né, aquele aplicativo, que se tornou extremamente eficiente, claro, para quem presta o boletim de ocorrência, dá o IP do celular e tudo mais, se tornou extremamente eficiente. E a gente foca nesse ponto de segurança pública e a gente foca o nosso olhar sempre a mesma coisa, o tráfico. E aí tudo bem que é o maior problema. Mas aí a gente, vamos pegar a ponto de vista local, do município, do estado, as questões dos assaltos a ônibus. O serviço de inteligência do Estado, vinculado também à modernização das formas de pagamento nos ônibus com bilhete único, um policiamento mais ostensivo e intensivo dentro dos terminais, dentro dos próprios ônibus, câmeras de segurança, reduziram o número de assaltos em mais de 70%. Claro, a gente sabe também que tem um outro ponto da pacificação das organizações, mas já vinha diminuindo antes das pacificações e se mostrou eficiente. Então, isso mostra que quando o Estado age de forma estratégica, correta, ninguém morre, a gente consegue dar mais segurança às pessoas e a redução de assaltar ônibus impacta diretamente a classe trabalhadora, aos trabalhadores, porque esses são as pessoas que utilizam mais o ônibus. Diminuiu também o número de roubos nas ruas, coisas que eu falo por mim mesmo, por experiência própria. Em 2019, 2018, a gente não via ninguém com celular na rua. Hoje eu vou usando o celular na minha rua. Por quê? Porque há também uma melhor sensação de segurança. E isso é fruto de um trabalho do policiamento da Polícia Civil do Estado do Ceará, investindo em inteligência, que é o que a gente pede para todos os setores da criminalidade. E o discurso dessa galera foi tão contraditório, né? O André Fernandes falando daquela questão que encontrou um corpo, né? No meio do jardim, ninguém sabe como é que ele sabia, né? Que ele apareceu lá como se fosse uma coisa assim. Ele tivesse o grande inspetor bugiganga, né? Que do nada ele virou um detetive em Fortaleza. E depois a questão da plantação no interior do Ceará, né? Lá na região sul, né? Cariri, de novo, em Acopiara. Essas contradições. E ele começou a atacar a polícia, né? Que os caras defendem tanto e que tem tantos apoiadores. O próprio Capitão Wagner teve que falar que não era bem assim, que aí depois começou a jogar a culpa no governador, dizendo que o governador que estava atacando a classe trabalhadora, não sei o quê. E mais uma vez, eu estou a favor da briga, que o André Fernandes e o Capitão Wagner
se resolvam aí entre eles também. Então, assim, tem coisas que não faz sentido. O discurso, ele mesmo se pede, eles entram em contradição. Em vez de atacar o problema e tentar resolver o problema, eles tentam empurrar para a violência. E quando é eles, obviamente, eles se fazem de vítima, né? E sofrem uma ditadura militar. Mas tem que lembrar, Flávio Bolsonaro será preso se ele não vencer a eleição, e ele está falando abertamente que quer vencer a eleição para soltar o pai dele, que é um grande corrupto. Então, assim, são corruptos defendendo corrupção em detrimento que as pessoas querem melhorar, e eles não. Eles querem melhorar só a vida deles, né? E, infelizmente, algumas pessoas caem nessa armadilha aí, porque, mais uma vez, não acompanham e tal. E é nosso papel, né? Tá incentivando, procurando tudo mais. Para a gente encerrar, que está chegando nessa parte de 1 hora, uma coisa desse discurso, né, da violência, de resolver tudo mais, cai na gente também enquanto professor, né? A questão desses últimos períodos, como eu falei no início, do ataque a professores. Você tem cada vez mais brincadeirinhas, né? Piada e tal, que a escola sem partido não estão querendo ressuscitar. Vale a pena, acho que depois falar sobre isso. Mas falar do professor doutrinador, né? Que tem que tirar os estudantes da escola e deixar para ensinar em casa ou em outros locais que não é a escola formal institucionalizada, né? Como se isso fosse para qualquer um, né? Se os pais mal têm tempo para eles mesmos, né? Eles trabalham o dia todo, né? Tem aí a escala 6+1, depois a gente vai fazer um outro ponto sobre isso também. Como é que eles vão ensinar os filhos deles, né? Então, assim, é um discurso barato, vazio, mas que tem muito a ver dessa ideia de violência, de tratar as coisas com agressividade, né? De atacar, né? De atacar sem escutar, ou seja, não há um diálogo, né? E o ataque violento, muitas vezes. Então, assim, a gente, enquanto professores na educação, acaba tendo esse problema. Assim, E, enfim, é isso, né? Falei. tratando do ponto do homeschooling, né, do estudar em casa, a gente tem um primeiro tópico que é um fato que eu acho que, para mim, é manter o discurso do professor doutrinador em alta. Para mim, o primeiro tópico que a gente está vendo aqui é a manutenção desse discurso do professor doutrinador. Porque é interessante nesses momentos de eleição, é interessante nesses momentos que as pautas morais, a família, o medo do comunismo voltam, que só voltam de 4 em 4 anos, que eles voltem para essa pauta de jogar a família e os alunos contra o professor. E aí, o segundo problema, que é já as agressões partindo de alunos e de pais, e nem vai entrar no mérito da agressão vinda da gestante, para até também entrar no mérito, é que essas agressões ocorrem sobretudo com mulheres. Pelo menos nos últimos 10 casos que eu vi de agressão à mulher, e o homem que eu vi agredido era uma pessoa homossexual. Então, tipo, a agressão é muito fato. Mulheres homossexuais. E isso é muito incentivado pela cultura recente da cultura Red Pill. Exatamente. A gente, quando conversa com uma colega ou outra, né, quando fala, tem um fulaninho da sala tal que é muito agressivo e tal, eu falo, não, comigo não, esposa e tal. Aí a gente vai ver, né? Aí vê o comportamento, exatamente. Ele é agressivo, ele tenta se impor, mas quando é uma professora, né? Quando é uma mulher ou um homem, entre aspas, como eles chamam de beta, né? Que é menos rigoroso ou mais comunicativo, é mais amável, e aí eles confundem. Até mesmo quando a gente tenta ser mais amável, tenta ter um diálogo, eles falam que a gente não está dando aula, que estão falando de outra coisa, tudo. Agora parar e sentar para assistir a aula também, que é bom, aí é outros 500, né? Mas de fato é um ataque contra as mulheres. E é um discurso, e assim, é muito perigoso, né? Porque a gente começa também a ver que eles vão começando a criar um padrão de mulher que inexiste. Que é a famosa mulher camponesa de vestido longo, que vai fazer tudo que o marido quer. E é por isso esses ataques são deliberadamente a mulheres, porque as mulheres que trabalham são mulheres independentes. As mulheres que estão lá tentando ensinar esses jovens, tentando colocar um pouco de cultura, de conhecimento, de tudo a esses jovens, elas são independentes por já estarem trabalhando. E isso incomoda muito.
Por quê? Porque já vive uma realidade dura dentro de casa, e aí, principalmente quando a gente vai à escola pública, a gente sabe que as situações são bem diferentes, e é muito complicado a gente dosar esses níveis de agressão. É muito complicado a gente poder dialogar sobre isso, porque os jovens, eles estão normalizando as agressões. E aí, eu acredito que você passa por isso também, de certa forma. A gente se pega tendo que explicar que não pode chamar um homem negro de pele retinta de macaco. A gente não pode. A gente tem que. Gente, isso é errado. Mas na idade que eles já estão, eles já sabem que é errado. Mas eles não veem isso como um erro. E em debates que, na minha época, enquanto aluno, que não faz muito tempo, é 2016, 2015, eu já tomava como assunto superado. Hoje parece que não foi superado coisa nenhuma e que está pior. Agressões a mulheres verbais dentro de sala, com as próprias colegas de turma, um discurso extremamente misógino, racista. A forma como a gente também não pode entrar em nenhuma conversa com os meninos, que a nossa opinião é isso ou aquilo, seja até como mediador. Então, o professor ele está de mão atada de muitas formas dentro da escola. Quando a gente tenta trazer um discurso mais civilizador, né, de tratar as civilidades, né, de conversar com isso, inclusive que era para ser papel da igreja, né, das religiões, né, a religião ela é exatamente isso, né, a palavra de Jesus, se a gente for olhar para a matiz, né, judaico-cristã, europeia, é exatamente essa questão de ser paz, né, de procurar essa linha mais pacífica. A gente é que acaba tendo que trazer esse papel, né? Cai na escola, então na família não aprende, a sociedade não está ensinando o que deveria ensinar, os valores éticos e morais que está na Constituição, então sobra para a escola, né? Que a gente pensa aí no tripé que está na Constituição, na LDB, inclusive, que o tripé da educação é a família, a sociedade e a escola, é basicamente cair na escola. Como eles não querem educar, muito pelo contrário, eles querem deseducar, então é um projeto de fato, né? De deixar as pessoas cada vez mais ignorantes, eles atacam quem? A escola. Então o que a escola está ensinando está errado. Mas é lei. Se fala tanto de lei, se fala tanto de corrupção, e quando se cumpre, é errado. Então, assim, o que é certo e o que é errado, né? Mas isso é orquestrado, né? É um trabalho de pegar 13 anos, vamos pegar de 2013 para cá. Há um grande debate da descredibilização da escola pública. Ah, se o PT está no governo é porque a escola doutrina os jovens. Pô, se a escola doutrina tanto, por que tem um avanço do bolsonarismo entre os jovens de forma tão latente? Já se teve estudos que, pela primeira vez em vários anos, o público mais jovem, entre 16 e 24, é mais preconceituoso com as mulheres do que o público mais velho. A gente já tem publicado, se não me engano, na Folha de São Paulo. Então, E pegando esse teu dado aí que tu falou, de 2013 para cá, tem um ponto crucial. Os jovens de periferia, né, de classe pobre, né, filhos do Bolsa Família, oriundos do Bolsa Família, que se falava tanto, eles não ganharam na retórica para não ter o Bolsa Família. O Bolsa Família continua. Inclusive, o Bolsonaro nunca tirou. Fez foi ampliar para todo mundo, né? Eles perderam o debate sobre a questão das cotas. As cotas é absurda, é desigual, isso, aquilo, outro. As cotas continuam e perduram e é uma política muito, muito positiva. Eles agora estão indo para o ataque exatamente disso. Né? Então, assim, a escola pública está colocando filho de diarista. A gente tem aqui na escola do Ceará, inclusive, do estado do Ceará, filho de diarista entrando na Universidade Federal do Ceará para ser médico, entendeu? Daqui a 8 anos. E para eles isso é absurdo, né? Então eles precisam atacar a escola pública para isso, porque não se ataca a escola particular, né? até porque a classe dominante ela, aqui no Brasil ela sempre foi muito clara de, tipo assim, queremos um Estado menor, mas não um Estado menor em questão de ter menos obrigações. Eu quero que o Estado ele ampare menos o povo, dê o seu dinheiro público na mão da iniciativa privada. O que acontecia antes das universidades públicas é destinar dinheiro público na mão de um conglomerado de pessoas que estavam numa classe média alta ou eram a elite dominante do país. É o que acontece ainda hoje, apesar da política de cotas ter mudado muito esse panorama. Se eu não me engano, era menos de 5% antes da política de cotas a circulação de pessoas negras nas universidades.
Hoje é o quê? 30%, 40%? Então, esse discurso de descrédito da educação pública é muito grande. Por exemplo, a gente tem o Renan Santos, quando foi para puxar uns ferros com o Balestrin, lá no. Não entendi muito bem o que foi que aconteceu ali. Ele fala: a gente não deve dar cotas a ninguém. O que a gente deve ver? Pegar os alunos bons da escola pública e dar bolsas para as escolas privadas para que a gente aperfeiçoe esse aluno. Não é. Então, peraí, tu quer pegar dinheiro público, dar na mão de uma escola privada, em vez de pegar esse dinheiro público e melhorar as condições de ensino daquele jovem? Ah, porque o ensino é porcaria. E aí ele incute 2 pontos. Primeiro, o ensino é uma porcaria por causa da qualificação de professores, que muitas das vezes, com todo respeito aos profissionais da escola particular, e eles não são desqualificados porque não tem qualificação alguma, mas muito porque há um trabalho sobre-humano sobre eles. Os professores da escola pública são mais qualificados que o da escola particular, e aí já cai esse ponto de que o professor de escola pública é ruim, já cai por terra. E o segundo ponto, que é o ponto que a gente deveria abraçar, que é as escolas públicas não têm estruturas para aguentar, para receber esses jovens. A gente trabalha em escola dentro de obra, a gente tem coisas que o Estado fez, que é pegar uma escola de tempo parcial, transformar em ETI e não estruturar ela para ser uma tempo integral. Isso é o problema, de fato. Não é pegar esse dinheiro e dar na mão da iniciativa privada. Ou como o Flávio Bolsonaro veio aqui e falou: ah, não, mãe, você não tem como levar o seu filho à creche, mas a gente vai dar voucher para o seu filho passar o dia em creche. Que é muito mais caro do que um jovem custa na escola pública. Nunca criaram uma creche, né? Passaram 4 anos da presidência, não fizeram uma creche, aí fica sempre a desculpa da pandemia, né? E nem deram voucher, né? Também. Podia ter feito isso aí, né? Mas não fizeram, né? E nem faz, porque o André Fernandes é deputado federal e nunca fez. E é fato. Hoje a classe burguesa, a classe dominante do país, se volta aos olhares da educação pública. Então, é de benefício da classe mais capitalista do país, dos que mandam no país, essa briga da população com a escola pública. É de muito interesse deles. A gente já vê o que acontece em São Paulo hoje, é uma coisa horrível. Mais de 90 professores pedem afastamento por dia em São Paulo. Salas hiperlotadas. Essa história de separar salas boas com salas ruins é um adoecimento, é um hospício programado. Por quê? Ah, não, a gente vai pegar os alunos bons, vamos botar na turma. A gente vai ter professores se matando, criando um ambiente de concorrência dentro da educação pública para pegar essas turmas ditas boas. E nós vamos ter professores adoecidos em disciplinas, em turmas ditas ruins. E você não tenta resolver o problema. O que você tenta é, eu vou garantir que esse jovem tenha um estudo. E eu vou em nenhum momento pensar assim, pô, aquele cara que está na turma ruim, ele pode estar lá por 2 motivos. Vamos falar igual o professor, ou ele não quer nada com a vida, ou ele tem dificuldade. Então, o jovem que está aqui, o aluno bom, ele pode tanto fazer esse cara querer alguma coisa da vida, tanto ajudar o que tem dificuldade. E eles esquecem esse fator. Vamos separar em 2 castas, dos bons e os ruins, e pronto. Isso não é resolver o problema da educação pública, coisa que o seu governador de São Paulo fez. Tanto que estamos aí com uma evasão histórica de alunos em São Paulo. Isso que a gente nem vai entrar no ponto de material didático errado, né? Como, por exemplo, o material didático do cara não sabe o ano que acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas é um pequeno erro, segundo ele, não tem problema. A gente não vamos falar também da plataformização da educação pública, que é mais trabalho em cima do professor, mais um debate em cima da disputa de metas da educação pública. A gente também, e tem outros inúmeros pontos. O Fundeb, que só dá repasse se a gente alcançar certas metas. Algumas políticas estaduais que envolvem também metas. Então, eles já estão, de pouco a pouco, entrando nos interesses públicos através desse tipo de política e entrando cada vez mais rápido com esses governos de direita e com incentivo a essa briga entre pais e professores, entre alunos e professores.
E a mídia social, em 4, 5 anos, deu outro tamanho para essa discussão. A gente é acusado de doutrinador e eu tenho que lidar com um aluno que me desrespeita, aluno com problema psicológico, aluno com um problema de abuso dentro de casa, e eles ainda acham que nós, professores da escola pública, temos tempo para doutrinar o filho deles. Ou eles tentam incutir esse debate em cima da gente. A gente não tem tempo, às vezes, nem de planejar nossa própria aula, nem de aplicar nossa própria aula, e eles acham que a gente tem tempo de doutrinar os filhos. A gente está tentando ensinar divisão, pelo menos dividir, para tentar fazer uma outra questão aí, média, no Enem. Então, assim, os caras acham que a gente vai em sala de aula para falar. Aí falar, mas tem professor A, B ou C. Claro, tem exceção, né? Como em qualquer categoria, em qualquer local, tem os profissionais bons e ruins. Tem os que estão querendo sair, que estão pensando em mudar. Isso é normal da vida humana. Mas, via de regra, né, são vários professores capacitados, os concursados, inclusive, já passaram por uma prova, estado probatório, né? Tem os temporários que são formados, independente se é na universidade pública ou particular, mas são formados, né? Tem uma validação via MEC. Todo ano nós somos avaliados pelos gestores, então os diretores de escola, né? Diretores de escola avaliam a gente, então assim, a gente está sempre sendo avaliado, né? Como se fosse algo assim, qualquer pessoa está lá. Não, não é qualquer pessoa não. Tem seus problemas como em qualquer outro ambiente, mas a gente realmente está tentando fazer o nosso papel. Não é a diferença, né? Mas é nosso papel, né? Como o motorista é pago para pegar um ônibus e andar de uma ponta a outra da cidade, a gente é pago para pegar um pincel e explicar lá aquele conteúdo que está na lei, né? Nós não estamos fazendo nada na nossa cabeça. É o que é ensinado há muitos anos, inclusive, boa parte das coisas. Bom, Clay, eu acho que foi um programa bem bom. Vamos marcar depois outros aí. Mas eu agradeço a disponibilidade e espero que você participe mais aqui, que acho que é sempre bom trocar uma ideia com alguém. Eu agradeço a oportunidade. Estaremos sempre conversando pelo WhatsApp, né? Com nossos devaneios. Espero termos mais tempo para vir outra oportunidade, a gente fazer outro debate. Provavelmente o assunto será o mesmo, a conjuntura política do nosso estado vai ser o principal tópico. Desejo sucesso na caminhada, que o podcast cresça, que você consiga atingir mais pessoas, que a gente consiga fazer um debate qualificado. Ainda ficou algumas pontas soltas, como, por exemplo, a gente falar do projeto de privatização que ocorre lá no Sul com o Ratinho Júnior, mas isso a gente pode deixar para outro momento e falar um tópico específico só do avanço do neoliberalismo dentro da lógica de educação empresarial na educação pública. Mas a gente deixa isso para outro dia. Sim. Te agradecer, meu irmão, foi um papo muito massa. E é isso, meu querido. Obrigado. Então, é isso. Gabriel, pode encerrar aí. Aí vamos só trocar uma ideia. Dá pra gente fazer